Bom dia, bom sábado àqueles que estão em casa, nos acompanhando aqui também. De fato, hoje está sendo um dia mais do que especial, né? Um filho da casa está chegando, o que eu posso dizer, no ponto mais alto que um desbravador pode chegar. A classe de líder é o último patamar que um desbravador pode alcançar. Mas talvez você esteja pensando assim, mas e Master avançado? Master avançado não é uma classe. É uma especialização. Ou seja, o cartão de líder é o último ponto, o último degrau. E eu vou dizer para vocês, não é para qualquer um. E eu fico feliz de poder encerrar o meu ciclo do quadriênio, né? É a minha última atividade do quadriênio. E poder fazer uma cerimônia de investidura de líder. Sem aqui bajulação, Tiago, mas nesses 4 anos, a sua pasta foi uma das melhores que eu pude olhar. E se não for a melhor. Eu não sei se existe orgulho santo, né? Mas eu tive muito orgulho em olhar a pasta e ver os detalhes, a maneira como se fez. E eu espero em Deus que todos os aspirantes a líder tivessem o mesmo comprometimento e a mentalidade que você tem. E para mim é uma honra, um orgulho muito grande poder estar participando desta festa aqui. Como eu disse, ser líder não é para qualquer um. E se nós pegarmos a história, nós vamos ver a história de grandes líderes. Infelizmente, alguns grandes líderes, nomes que se destacaram, eles partiram por um rumo não muito bom. E alguns até para rumos que trouxeram grandes tragédias. O ano retrasado, eu tive o privilégio de participar do Congresso Mundial de Jovens na Alemanha. E eu pude visitar alguns monumentos que Adolf Hitler construiu. Algo gigantesco. E eu pude ver um pouquinho da história desse homem. Eu gostaria de passar, porque o tema que nós estamos passando aqui é o poder de um grande líder. Um líder pode mudar nações, um líder pode mobilizar multidões. Um líder pode levar ao sucesso ou ao fracasso. Adolf Hitler foi um líder político alemão que nasceu no dia 20 de abril de 1889, na cidade austríaca de Braunau, filho de Alois Hitler e Clara Fols. Foi o responsável por um dos maiores genocídios da história. Liderou a Segunda Guerra Mundial e levou à morte cerca de 6 milhões de judeus. Eu visitei o que ele chamava de casa de veraneio de Hitler. Se você entrar na internet, digita lá, o Ninho da Águia. Você vai encontrar uma casa no alto de uma montanha. Algo fantástico. Mas para você chegar até em cima não tem caminho. Você chega numa parte e eles furaram um túnel na montanha. E eles colocaram um elevador que sai dentro da casa. A história diz que Hitler foi apenas 2 vezes. Já fica ali a mais ou menos 6 quilômetros da Áustria. Hitler não era alemão, ele era austríaco. Mas ele se tornou o maior líder e para alguns ele foi conhecido como Deus na Alemanha. Quando você frequenta o museu de Hitler, em um dos grandes prédios que eles construiu, você vai ver que ele foi um dos poucos que uma nação o ostentou como um Deus. Um grande líder. Em 1908, mudou-se para Viena, onde o sonho dele era se tornar um pintor. Infelizmente, ou felizmente, não sei, né? Ele não conseguiu passar na Escola de Belas Artes. Ele foi reprovado. E ele não pôde realizar o seu sonho de ser um pintor. Ele saiu então, fugiu do seu país para não se alistar e fazer parte do exército e foi então para a Alemanha. Mas na Primeira Guerra Mundial ele se alistou voluntariamente. Combateu, foi atingido na guerra e ele ganhou uma comenda de honra conhecida como a Cruz de Ferro. Hitler, em 1919, filiou-se ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e apelidados de Nazi,
ou o Partido dos Nazistas. Hitler foi preso após uma tentativa de golpe de Estado em 1923. Seu principal objetivo era construir um novo Estado que fosse capaz de promover a economia alemã, libertando o Tratado de Versalhes. Sabe por que Hitler ele se tornou um homem que muitos alemães o chamavam de Deus? Porque ele tira a economia alemã lá do fundo do poço, do buraco, e coloca a nação alemã no topo do mundo. Até hoje, a Alemanha é reconhecida. Um povo que vivia em situação precária, hoje ostenta o país que é. Mas tem uma coisa interessante na Alemanha hoje. Quando você vai na história de Berlim, você vê claramente as marcas da guerra. As paredes têm os buracos das balas e a cidade está sendo não reconstruída, mas ela está sendo restaurada, os mesmos prédios iguais. E os novos prédios que estão sendo construídos, eles estão fazendo todo de vidro. Porque a nação alemã hoje, eles têm a mentalidade de vergonha pelo que Hitler fez. E eles constroem com vidro, como dizendo o seguinte: nós hoje somos uma nação transparente. Mas esse homem mudou a história desse país. Um homem de estatura baixa. Um homem que não tinha uma aparência física que se destacava. Não tinha uma beleza que chamava a atenção. Mas tinha um poder de liderança tremendo, que ele moveu uma nação. E ele conduziu homens à Segunda Guerra Mundial. Homens que estavam dispostos a morrer pelo seu líder. Homens que fizeram de tudo. Porque um líder os conduziu. Este foi Adolf Hitler. Ele assumiu o poder como chanceler em 1933 e aproveitou para banir os partidos políticos, prendeu os seus opositores, reintroduziu o serviço militar obrigatório e deu início à expansão militar. Invadiu a Polônia em 1939, provocando dessa forma a Segunda Guerra Mundial. Mandou vários milhões de judeus para os campos de concentração e conquistou vários países da Europa. Foi derrotado em abril de 1945 pelas tropas soviéticas e suicidou-se no seu bunker, dentro da cidade de Berlim. Esse foi Adolf Hitler. Um homem, ou um líder, que mudou e mobilizou uma nação para uma guerra. Pena que esse grande líder tomou um rumo errado para a história. Você consegue imaginar se Adolf Hitler tivesse sido um cristão e liderasse um povo para pregar o evangelho? Aonde essa igreja teria chego? Mas infelizmente, esse homem escolheu um caminho errado e causou estragos que até hoje é lembrado na história e vai ser lembrado enquanto vivermos nesse mundo. Há um outro líder que eu gostaria de destacar aqui, que muitos já ouviram, talvez mais do que Hitler. Esse homem conhecido como Osama Bin Laden. Todos se lembram dessa história de um homem, e eu fico pensando, como um líder, alguém pode convencer outra pessoa a entrar num avião, sabendo o seguinte, que ele é uma viagem apenas de ida, não vai ter volta. Porque ele sabe que a vida dele vai ficar ali. Uma causa que foi colocada na mente, e um homem mobilizou pessoas para dar suas vidas em prol de uma causa. No ano de 1957, aconteceu o nascimento de mais um dos filhos do milionário da construção civil saudita, Mohammed Bin Laden. Osama Bin Mohammed Bin Al-Had Bin Laden, acho que é essa a pronúncia. Era o 17º filho de uma prole extensa que vivia entre os mais abastados das famílias da Arábia Saudita. Mohammed poderia ter sido mais um dos desconhecidos magnatas orientais que passaram a vida ostentando sua própria riqueza.
No entanto, outros caminhos foram trilhados por aquele jovem que passou a ser conhecido como Osama Bin Laden, o grande terrorista mundial. Durante a infância, o pequeno Osama viveu cercado pelas criadagem e dificilmente esteve na companhia de sua mãe. Os irmãos costumavam rejeitá-lo e o pai punha uma educação severa voltada para a formação de uma prole de homens determinados. Aos 10 anos de idade, Bin Laden perdeu o pai e foi obrigado a viver com uma mãe que pouco conhecia. No início dos anos 70, foi mandado para o Líbano para completar o ensino médio. Fora das restrições dos parentes, Osama viveu uma fase cercada de libertinagens, regadas a uísque, carros luxuosos, boates, prostitutas. Com o estouro da guerra civil no Líbano, foi obrigado a retornar para a Arábia Saudita, onde ingressou no curso de engenharia da Universidade de King Abud. De acordo com alguns dos seus biógrafos, Bin Laden arrependeu-se profundamente das aventuras no Líbano e por isso passou a estudar fervorosamente os valores da religião muçulmana. Nos cursos religiosos que frequentou, teve a oportunidade de conhecer Abdullah Azam, um dos membros da organização terrorista conhecida como Al-Qaeda. Nessa época, Azam sugeriu que seu jovem aluno conhecesse os líderes muçulmanos que resistiam contra a invasão soviética ao Afeganistão. A ver o fervor religioso daqueles que se empenhavam contra a ação comunista, Osama Bin Laden convenceu-se de que deveria participar ativamente da guerrilha religiosa muçulmana. A partir desse momento, Osama Bin Laden passou a ser um dos principais patrocinadores da Al-Qaeda. Osama construiu campos de treinamento, onde jovens militares eram treinados e formados para uma causa, uma guerra religiosa. Eu não tenho tempo para detalhar todos os passos da vida de Osama Bin Laden, mas uma coisa é certa: com a entrada dos Estados Unidos ali no Afeganistão, montando as bases militares, ele começou a criar nesse país um dos seus principais inimigos. E então ele passou a criar estratégia para atacar esse país. E no dia 11, ou 1º de setembro de 2001, 11 de setembro de 2001, todos os noticiários no mundo transmitiram ao vivo o atentado terrorista do World Trade Center. Sabe, eu fico pensando aqueles homens que estavam dentro daquele avião, que naquela manhã entraram no avião, olharam para as famílias, alguns tinham filhos, eles olharam para os filhos sabendo que não voltariam. E no meu pensamento eu fico pensando o que passava na cabeça desses homens, de seguir um líder obstinado a tal ponto de convencer pessoas a darem as suas vidas em prol de uma causa. Quantas pessoas perderam as suas vidas naquele atentado? O propósito de Osama Bin Laden não se completou como ele realmente queria, mas ele marcou o seu nome na história. Alguns anos mais tarde, já com o ex-presidente dos Estados Unidos, não me fugiu o nome, não, depois dele, antes do Barack Obama, obrigado. Barack Obama, ele anuncia que um grupo especial militar americano teria invadido uma das casas de Bin Laden, haviam preso e ele havia morrido com um tiro na cabeça. Nenhuma imagem de Bin Laden foi mostrada. O seu corpo não foi velado, nem ao menos sepultado. Mas todos lembram de Osama Bin Laden.
o poder que um líder tem de mobilizar uma nação em prol de uma causa. Pena que essa causa não era algo bom. Não era algo bom. Eu poderia passar o resto do dia aqui falando sobre grandes líderes. Líderes dentro e fora da Bíblia, mas eu quero destacar mais um líder aqui, e esse se encontra dentro da Bíblia. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 4. Samuel capítulo 4. A história que é narrada aqui traz novamente guerras entre Israel e os filisteus. Acampados em meio à guerra, nos diz que eles se dispuseram para o ataque, para a batalha. E no primeiro combate, cerca de 4.000 homens israelitas caíram mortos no campo de batalha. Eu sou natural do Paraná e a maioria das cidades do Paraná são cidades pequenas. Fui pastor e tinha uma igreja, uma cidadezinha chamada Santo Antônio do Paraíso. Ela tinha 3.500 habitantes. Ou seja, nessa batalha, praticamente uma cidade foi exterminada. Eu imagino aqui quantas viúvas e quantos órfãos ficaram somente nessa batalha de 4.000 homens caindo. O povo retornou para o acampamento. Os filisteus se acamparam felizes da vida. E aí a Bíblia nos traz para nós aqui, no verso 3 do capítulo 4, que eles chegaram, olharam e disseram: por que nos castigou o Senhor? Por que Deus fez isso? Eu quero dizer para vocês uma coisa: líderes fracos arrumam desculpas para os seus fracassos. Líderes fracos não assumem os seus erros. É muito mais fácil transferir responsabilidade. Se você ler o capítulo 3 de 1 Samuel, você vai ver que aquele povo mais não se importava com Deus. Eles iam à igreja só para cumprir tabela. Estava envolvido em idolatria, não tinha nada com Deus. Eles criam mais no ritualismo do que nos princípios divinos. E naquele dia, quando 4.000 homens caíram, a pergunta era: por que fez isso? Por que o Senhor nos fez isso? Como se Deus fosse o grande responsável. Como se Deus fosse o grande culpado. Eu volto a repetir: líderes fracos arranjam desculpas para os seus fracassos. Líderes fracos não assumem os seus erros. E ali eles tiveram uma ideia, o verso 4. Tragamos a arca do Senhor. Eles achavam que aquela caixa poderia resolver os seus problemas. Eles criam mais na caixa do que no Deus da caixa. E eles trouxeram a arca. E a Bíblia diz que houve um grande alvoroço, uma festa. Olha o verso 5. 4.000 haviam morrido e eles gritavam de alegria, de festa, porque a arca do Senhor havia chegado. O barulho foi tão grande que no verso 6 diz que os filisteus ouviram e começaram a questionar: por quê? Morreu 4.000 e eles estão fazendo festa? Como? Interessante que o serviço secreto dos filisteus trabalhou muito rápido. E logo veio a notícia: o Deus de Israel está no meio deles. Você vai nos versos 7 e 8, você vai ver que uma nação filisteia murmura. Eles conheciam a saída do povo de Israel do Egito, sabia a travessia do Mar Vermelho, como Israel atravessou o Jordão, como os muros de Jericó haviam caído. Eles conheciam a história. Eles temiam mais ao Deus de Israel do que o próprio Israel. E ali os versos 7 e 8 diz que eles começaram a dizer o quê? Ai de nós. Ai de nós. Começaram a lamentar, começaram a se entregar. E aí eu volto a dizer para vocês, o poder que um líder tem em meio a situações críticas. Verso 9 do capítulo 4. Surge um homem. Nós não temos o nome dele.
É a única vez que fala dele e não volta mais no assunto. E ele chega para os seus soldados e diz o seguinte, verso 9: sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Verso 10. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Sabe qual é o meu consolo nessa história? Que não é o nome que faz o homem, mas o homem que faz o nome. Sabe, desbravadores, não é o lenço que faz o líder, é o líder quem faz o lenço. Você não se torna líder por usar um lenço colorido. Você usa o lenço colorido porque você se tornou um líder. Esse homem, que não é mencionado, mudou a história. Do jeito que os filisteus estavam, quando Israel viesse, eles iriam se entregar, a batalha estava perdida. Mas esse homem chegou, esse líder, e olhou nos olhos do soldado e disse: para de lamentar, sejam homens, lutem como homens. E se tiver que morrer, morram como homens, mas não se torne escravo deles, como ele já foi de vocês. O poder que um líder tem para mudar uma nação. Eli era o líder de Israel. Eli tinha a responsabilidade de mudar aquela nação. Mas me perdoem pelo termo, Eli era um líder frouxo, que não conseguia nem ao menos liderar a sua família. Como guiar uma nação? Devido ao seu fracasso como líder, Israel sucumbiu à guerra. E 34.000 homens morreram. E só não morreu mais porque eles fugiram. A arca de Deus foi levada. E é interessante quando você lê a história, Ellen White descreve que os filisteus, quando levaram a arca, eles não ousaram abrir a arca para ver o que tinha dentro. Tamanho respeito que eles tinham. Mas no tempo de Eli, as pessoas não respeitavam mais. Ellen White fala que os levitas, quando iam buscar a arca, desmontavam o santuário, eles entravam de costas e jogavam uma cortina em cima da arca, embalavam para poder carregá-la. Mas já no tempo de Eli, não havia mais esse respeito. Não havia mais esse cuidado com as coisas de Deus. Um líder pode levar uma nação ao topo, mas também pode levar ao fundo do poço. Este foi Eli. Eu não poderia terminar a mensagem trazendo aqui apenas histórias negativas de homens que foram grandes líderes, mas que pegaram um rumo errado. Ou de um líder frouxo, fracassado, que levou uma nação à perdição. E quando você olha na Bíblia, a minha pergunta que eu faço, tirando Jesus, qual foi o grande líder que você encontra? Eu acho que quase sem exceção, todos vão olhar para Moisés. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: quem foi Moisés? Talvez o preparo que ele teve no Egito, foi treinado para ser um faraó, que Deus o deixou ali, mas Deus o leva para o deserto e passa 40 anos no lugar solitário, sossegado, cuidando o quê? De ovelhas. E Deus coloca Moisés para guiar uma nação, a terra prometida. Mas a minha pergunta é a seguinte: qual foi a estratégia de Moisés? Ele foi um grande líder, um exemplo de liderança, mas qual foi a estratégia? Qual o planejamento que Moisés tinha? Para começar, Moisés tentou liderar a nação sozinho. Foi necessário que Deus chamasse o seu sogro, um homem que não pertencia ao povo de Deus, Jetro, para chegar para Moisés e falar: meu amigo, líder não é aquele que faz, líder é aquele que delega.
Sabe qual é a maior luta de um líder? É conduzir pessoas para fazer aquilo que ele sabe fazer. E ele tem que ficar sentado, assistindo, olhando, porque ele tem que gerenciar tudo. O líder não é o que faz, mas aquele que delega. Essa foi uma das grandes lições que Moisés aprendeu pelo seu sogro, Jetro. Mas qual foi a estratégia de Moisés? Qual foi a estratégia? Que planejamento ele tinha para conduzir a nação? Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13. Eu já vou aproveitar, Tiago. Por gentileza, vem aqui à frente. Porque as palavras que eu vou proferir daqui para frente vai ser direcionada a você e talvez aos líderes dessa igreja e aos futuros líderes que virão. E eu vou deixar para vocês aqui o segredo da liderança de Moisés. Sabe, Moisés não se tornou um grande líder porque era um grande estrategista. Moisés não se tornou um grande líder porque ele era organizado e tinha um excelente planejamento. Moisés não se tornou um grande líder porque ele delegava as funções. O segredo da liderança de Moisés é encontrado aqui nos versos 21 e 22 de Êxodo capítulo 13, que diz o seguinte: o Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Sabe qual é o segredo de Moisés, Tiago? Moisés seguia a coluna de nuvem e seguia a coluna de fogo. Deus dizia para Moisés: acampa, e Moisés acampava. Deus dizia: Moisés, levanta acampamento, e Moisés levantava. O segredo da liderança de Moisés é que ele colocou a sua vida nas mãos de Deus, e ele confiou na liderança de Deus, e ele conseguiu quase que chegar ao seu propósito, que era colocá-los na terra prometida. É interessante a história porque Deus coloca Moisés lá no monte. Moisés, ele viu toda a terra fértil de Canaã. Só que Deus olhou para ele e disse: Moisés, você não vai entrar lá. E Moisés sabia o porquê. Mesmo Moisés guiando um povo, confiando em Deus, houve um momento que Moisés vacilou. Então não pense que você vai ter uma liderança perfeita. Porque somos pecadores. E os pecados nos levam a errar. Mas aprenda a levantar e aprender com os erros. Naquele dia, quando Moisés pegou a vara, não foi o bater na rocha, mas o duvidar do poder de Deus, fez com que Moisés não entrasse na Canaã terrestre. Mas o fato de Moisés confiar na liderança de Deus, na condução de Deus, o levou a entrar na Canaã celestial. Eu lembro do pastor Bulhão contando que Moisés chegou para Deus e falou: Senhor, deixa eu entrar. E Deus perguntou: o que você vai fazer lá, Moisés? Não, Moisés, Senhor, eu vou construir uma casa, vou comprar uma cadeira de balanço e vou ficar ali olhando os meus netos crescer. E Deus olhou para Moisés e disse: esse é teu sonho, Moisés? Ele disse: sim, Senhor. Ele falou assim: Moisés, eu tenho um sonho maior para você. Você não vai entrar na terra. Você não vai construir a tua casa. Você não vai sentar numa cadeira de balanço. Porque eu quero levar você para o céu, na Canaã celestial. Você vai poder ver os netos crescer, mas em um lugar muito diferente e melhor. Por isso, Tiago, confia a tua liderança na direção divina. Todas as técnicas, as partes que nós passamos de manual é importante. Mas isso não vale nada se você não seguir a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Coloque a tua liderança nas mãos de Deus, e você vai conduzir uma nação chamada desbravadores para a terra prometida, que é o céu. E isso vai fazer de você
um grande líder. E o teu nome será escrito na história. Para aqueles que não conhecem muito o que é desbravador, como eu disse, o desbravador ele entra ali com 10 anos, começa a fazer a classe de amigo, ele tem 6 classes até os 15 anos. Quando ele entra no 16º ano ou completa 16 anos, ele entra em um outro patamar que é conhecido como classe de líder. Até ali ele cumpriu todos os requisitos do cartão. E agora ele vai fazer algo maior. Todo o cartão do desbravador ele tem 1 ano para completar. O cartão de líder, cada dia que passa vai afrouxando mais, né? Era 2 anos, hoje tem 3 anos para você completar o cartão de líder. É quase uma faculdade. E só quem faz sabe o trabalho que dá. E eu vou dizer, Tiago, que eu conheço, tem momentos que você fala, eu vou chutar o balde, não compensa. Só para usar um lenço colorido, não vale a pena todo esse esforço. Madrugada, fazendo um relatório, tendo que cumprir requisitos. Mas tem algo mais que mobiliza, não é as listas coloridas do lenço. Quando você entra nessa, você começa a olhar cada desbravador que está no clube e você pensa o seguinte, eu vou fazer por ele porque eu quero ser um modelo. E eu vou dizer para vocês, desbravadores, essas listas coloridas não significa nada. O que significa é as atitudes que um líder faz. E os poucos vídeos que vimos aqui indica quem é o líder. E eu posso dizer, Tiago, você não vai se tornar líder hoje por receber o lenço. A Associação Planalto Central vai te conceder um lenço, porque entendemos que você já é um líder. E o nosso conselho é que você seja um líder segundo o coração de Deus. Siga a coluna de nuvem e a coluna de fogo. O resto é apenas resto. Que Deus te abençoe, meu amigo, nessa nova trajetória da sua vida. Esses meninos que estão aqui já olham você como um exemplo. A partir de agora, os olhares deles vão se voltar mais ainda por você. E você vai ouvir muitas vezes ele chegar para você e aí, Tiagão, um dia eu quero ser igual a você. Eu quero usar um lenço desse. Então seja o modelo que Deus quer que você seja. Nós vamos fazer o que nós viemos aqui para fazer hoje, né? Que é a cerimônia de investidura. Onde o Tiago vai receber o que foi dito aqui hoje, um certificado de formatura. Ele decidiu pagar o preço. E pagou o preço, e eu volto a dizer, a sua pasta me encheu o coração, e eu vou dizer para você que eu termino meu ciclo aqui de 4 anos, meu contrato com Deus é de 4 anos, e ele se encerra agora. Eu termino com o coração alegre de ver líderes com a tua postura, com o teu comportamento. E eu agradeço a Deus por isso. Que Deus possa te abençoar.